Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a Idade do Bronze e os primeiros assentamentos humanos e a formação das primeiras civilizações. A Idade do Bronze, ela está inserida dentro do período da pré-história chamado período Neolítico. Nós sabemos que há 10 mil anos antes da Era Comum, nós tivemos ali o descobrimento, a descoberta da agricultura, né, que possibilitou a sedentarização dos primeiros seres humanos. Então, depois de 5 mil anos, né, 5 mil anos antes da Era Comum, nós temos ali a descoberta, né, do bronze, que é um metal que é formado pela liga de cobre e estanho. A descoberta do bronze facilitou na formação de materiais mais resistentes, né? A fabricação de armas, de capacetes, de utensílios que fossem úteis e que pudessem ter uma maior resistência. A partir disso, e com o domínio da agricultura, os seres humanos eles puderam se sedentarizar e puderam criar grandes comunidades que viriam a ser grandes civilizações, assim como o Egito e a Mesopotâmia. O Egito e a Mesopotâmia, eles têm algo em comum, porque eles estão numa região chamada Crescente Fértil. E o Crescente Fértil, ele fica realmente na região entre o Egito, o norte da África, né, e a região do Oriente Próximo, que se ligado forma uma lua, uma meia-lua, como uma lua crescente. Então, por isso que essa região foi chamada de Crescente Fértil. Mas por que esses povos se estabeleceram principalmente nessa região? Porque essa região ela era muito rica e fértil, principalmente pela existência dos rios, como nós vamos ver a seguir. As terras da Mesopotâmia, elas se encontram no Oriente Médio, né? Ou Oriente Próximo. Hoje nós consideramos Oriente Médio. Essa região da Mesopotâmia, ela está entre os rios Tigre e Eufrates, numa região montanhosa que vai das montanhas da Armênia até o Golfo Pérsico. Então, a Mesopotâmia ela fica entre os rios Tigres e Eufrates e ela foi povoada primeiramente pelos povos sumérios. Os sumérios eles se estabeleceram na região da Mesopotâmia há 4 mil anos antes, né, da Era Comum, e ali eles desenvolveram a agricultura, o processo de armazenamento de águas, diques, né, de armazenamento de água e criação de gado. Então, a agricultura, né, e o domínio da água favoreceu, né, com que eles se fixassem ali e também fez com que crescesse, né, a civilização daquele povo naquele momento, porque eles se sedentarizaram. Ali era um lugar de fácil acesso, um lugar de bom para o plantio por causa da relação com os rios que deixava a terra fértil. E assim eles puderam, né, aumentar a população. Nós vemos que os povos, né, a Mesopotâmia foi um lugar que foi povoado por vários povos diferentes, como os sumérios, os acádios, os assírios, os caldeus e os babilônios, certo? E na Mesopotâmia existia uma pirâmide hierárquica onde o rei estaria no topo dessa pirâmide, né, dessa hierarquia social. Os povos da Mesopotâmia, eles foram responsáveis, né, pela descoberta, pelo processo de criação da escrita cuneiforme, que eram feitas, né, em plaquinhas de argila. Né? Essa escrita cuneiforme deu origem à escrita como nós conhecemos hoje. E os povos da Mesopotâmia também, né, eles na época, eles eram avançados para aquela época. Eles criaram também um código de leis que foi conhecido como o Código de Hammurabi, ou a Lei de Talião, a lei do olho por olho e dente por dente. Os povos da Mesopotâmia, além disso tudo, eles praticavam também o comércio, porque eles se relacionavam com povos de várias regiões. Então, assim, eles praticavam o comércio naquela época já, que eles tinham contato com outros povos, né, do mundo antigo. A religião era politeísta, né, o que significa isso? Eles cultuavam vários deuses e eles também são responsáveis, né, por vários mitos, como o mito, né, da Torre de Babel, né, porque os povos babilônios queriam
construir, né, uma torre que chegasse ao céu, né? E existe um mito relacionado a essa torre que fala que ali naquele momento eles começaram a brigar e como castigo, né, deles estarem querendo chegar no céu, Deus fez com que eles falassem línguas diferentes e que assim surgiram as mais diversas línguas que nós conhecemos no mundo. Então toda essa cultura da Mesopotâmia veio sendo alimentada e também houve a criação de vários mitos em torno dos povos da Mesopotâmia. Por exemplo, os povos das religiões cristãs, né, consideravam os assírios muito violentos. Há relatos, né, que eles fazem dizendo até mesmo que os assírios eles eram tão violentos que eles decepavam a cabeça dos seus rivais e chutavam como se fossem uma bola. Já o Egito, ele é considerado pelo historiador Heródoto, né, que é considerado o pai da história, como uma dádiva do rio Nilo. Por que uma dádiva? Uma dádiva é um presente. Então ele atribui a existência do Egito graças ao rio Nilo, por ser um rio grande em extensão, um rio fluente, né? Um rio que é perene, um rio que não seca. Então, pela existência do rio Nilo, das suas cheias, possibilitou a existência de uma civilização ao seu redor. O rio Nilo ele tinha os seus períodos de cheia, né? Com o período das chuvas, ele enchia, e quando ele baixava, ele deixava no solo alguns sedimentos, como humus e coisas, detritos, que fertilizavam o solo e ele ficava propício para o desenvolvimento da agricultura. E também o rio Nilo ele era usado para navegação, né? E eles também tinham um vasto conhecimento em construção de diques e canais de irrigação, assim como os povos da Mesopotâmia. No Egito também, pessoal, é muito importante a gente entender que eles praticavam, assim como na Mesopotâmia, um processo de agricultura e de domesticação dos animais, principalmente os animais de pastoreio. Eles observavam os processos da natureza e assim eles puderam criar um calendário, né, do cultivo e da colheita dos produtos que eles cultivavam ali, né, que iam principalmente de cereais, né? E o Egito, assim como a Mesopotâmia, também é envolto em muito mito e também em muito relato, né, e que a gente pode encontrar, por exemplo, na Bíblia, né, porque ali no Egito que surgiram também os primeiros povos monoteístas, né, que foram os hebreus, que eles estiveram ali no Egito por muito tempo. Então os egípcios, eles se aproveitaram, né, da influência do rio Nilo para poder cultivar e se assentar ali. Na sociedade egípcia também, nós tínhamos um processo de hierarquização também, onde no topo da pirâmide estava o faraó. O faraó era tão importante que ele era considerado como um deus, né, um representante de Deus na terra, né, ele era o próprio Deus na terra. Tanto que uma das coisas que justifica isso são os suntuosos túmulos que eram feitos para os faraós. Mas que túmulos são esses? Os túmulos dos faraós, não somente túmulos, eram as pirâmides. Essas pirâmides elas eram construídas para deixar os restos mortais do faraó e todos os seus pertences. Então, tanto que para isso, na criação dessas pirâmides, foi criado também muitas armadilhas para que as pessoas não encontrassem nem o corpo do faraó e nem os seus pertences. Então a pirâmide, né, a construção da pirâmide nada mais é, né, do que o túmulo do faraó. E as pirâmides mais famosas que são conhecidas, né, são as pirâmides que estão na cidade de Gizé, as pirâmides de Kelpis, Kefren e Miquerinos. Os egípcios, né, para eles colocarem o faraó na pirâmide, eles tinham toda uma questão religiosa, eles acreditavam na vida após a morte. Então, para isso, eles criaram o processo de mumificação, que é um processo que serviria para assegurar que o corpo do faraó estivesse, não se deteriorasse, né, de conservação desse corpo do faraó. Então eles separavam alguns dos órgãos mais importantes, colocavam em vidros e mumificavam esse faraó, né? E ali, né, eles tinham várias câmaras dentro das pirâmides onde ficava o faraó, algumas para despistar as pessoas que queriam saquear os tesouros e outra para os tesouros, né? Então assim, os egípcios, eles também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, principalmente deuses anamorfagos, que são deuses
que tem uma parte de animal, uma parte de humano, e eles também contribuíram muito nesse processo de mumificação para o desenvolvimento, né, para a descoberta de coisas relacionadas à medicina. Assim como também eles contribuíram para a matemática e a astronomia. O sistema de escrita dos egípcios eram os hieroglifos, né, que eram alguns desenhos, né, que formavam um processo de comunicação, né, voltado para os processos escritos. Para concluir, eu vou fechar, né, falando sobre a questão da localização, né, do Egito, que fica no norte da África, e ele em divisa com o mar Mediterrâneo, que está ali na Europa, né? Ele faz o mar separa as terras da África das terras europeias. E ali, né, naquela região onde está o crescente fértil, que foi possível que surgisse uma das principais civilizações. Não esquecendo das civilizações asiáticas, né, que se assentaram em torno do rio Ganges, na Índia, e do rio Indo, né, do rio Ganges e Indo, né, na Índia, e do rio Amarelo, na China. Tá? Então a importância dos rios para os primeiros assentamentos é muito grande, porque era o rio que permitia com que eles tivessem como armazenar alimentos, água e pudessem desenvolver a agricultura. Nós ficamos por aqui. Peço que vocês assistam um material que foi abordado no Centro de Mídias, leiam os resumos que eu preparei para vocês e assistam os vídeos que estão descritos nos links junto com as atividades. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Até já!